Fala galera, antes do episódio, deixa eu passar um recado rapidão pra vocês, tá? Infelizmente a gente teve um problema com o áudio desse episódio. Tá? Como é um problema novo que nunca aconteceu, então infelizmente eu tive que subir o programa assim mesmo com esse áudio. Mas não se preocupem, porque não comprometem a mensagem do programa, tá? Não compromete o episódio, você consegue assistir, consegue ouvir claramente tudo que foi dito, tudo que foi conversado, tá? Fica um pouco incômodo porque o áudio ficou um pouco picotado, mas nada que comprometa totalmente o episódio. Então, um excelente episódio para vocês. Eu peço perdão e fiquem com o episódio. Valeu, galera. Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Cristo. Esse episódio de número 24. Se você já é inscrito aqui do canal, meu irmão, muito obrigado. Deus te abençoe. Ritual padrão dos 3C. Sabe qual é esse, meu irmão Fernando? Não, Que não. hoje está na técnica. Boa noite, inclusive, irmão. Boa noite, mas pode me explicar aí como é que é esse É ritual? fácil. 3C. Curte, comenta e compartilha. Opa, Quem já é inscrito do canal já sabe, já tá ligado. Mas se você é novo, chegou agora, ainda não conhecia o Pod Cristo, meu irmão, seja muito bem-vindo. Deus lhe abençoe. E aí eu já peço, antes de tudo, que você já se inscreva e já deixe o seu like nesse primeiro momento, tá? Coloca lá teu celular aqui, ó, na vertical, né, pra tela mudar. Já vai aparecer lá pra você se inscrever e dar o like. Faz isso agora, senão você esquece. Vá por mim que eu sei que você vai esquecer. Então faz isso agora. Depois que terminar o episódio, aí você deixa lá o seu comentário, diz que você foi o que você achou. É muito importante essa sua interação, tá? Para nós é muito importante. E aí você também compartilha, se você gostou, né? Você se inscreve, curte, comenta e compartilha também, manda naquele grupo lá de casa, do pessoal de casa, o grupo da igreja, né? Aquele pessoal que você sabe que consome aí um conteúdo cristão. Porque apesar de tudo, isso, o Pod Cristo é isso. O Pod Cristo é um podcast com áudio e vídeo 100% católico, 100% cristão, feito para toda a família. Para dá você pra assistir com a assistir, minha família? dá para assistir com toda a família na casa, na sala da sua casa, aqui não tem restrição de idade. E se você também curte só ouvir podcast, né? Você tá aí no trânsito, você tá, não sei, no ônibus, você quer estar lá só ouvindo, já estamos também no Spotify e no Deezer, todos os episódios já disponíveis lá, super atualizado, tá? Então você pode também ter essa possibilidade de apenas ouvir o podcast, se assim você desejar, tá? E se você gostou muito e quer nos ajudar, quer apoiar essa causa, essa missão, porque isso é o Pod Cristo é isso, né? Uma missão evangelizadora. O nosso intuito aqui é apenas evangelizar, é levar a palavra de Deus para os lares através dos testemunhos das pessoas que vêm aqui, são missionários, comunidades de vida, padres, pregadores, cantores, bandas, enfim, pessoas envolvidas no meio católico. Então você pode ajudar contribuindo através da chave Pix que vai ficar fixada aí durante todo o programa. Então você pode fazer a sua doação se assim você desejar e tudo será convertido para a gente melhorar cada vez mais a estrutura aqui para entregar para você um programa de qualidade. Até porque, né, meu irmão Fernando, para Deus a gente tem que dar o nosso melhor sempre, não é isso? Sim, sim, contamos com a sua ajuda, com o seu apoio. Vamos lá. É isso. Dito tudo isto, eu acredito que eu falei tudo o que precisava falar. Eu queria dar boa noite e agradecer muito a presença de Wesley, ele que é fundador da comunidade Cenáculo. Meu irmão, muito boa noite. Obrigado pelo seu sim, pela sua disponibilidade de estar aqui e vir trocar essa ideia conosco, vindo falar da comunidade, apresentar essa missão maravilhosa para as pessoas que ainda não conhecem esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado, meu irmão. Você está aqui hoje à noite. Eu sou eu que agradeço essa grande oportunidade Puxa um pouco mais para perto de de tu. estar Pode aqui puxar ele com para você, o microfone. Pode puxar. de estar aqui com Isso. vocês. Muito bom mesmo. Eu achei incrível a proposta e é uma grande oportunidade também de partilhar a nossa vida enquanto comunidade, enquanto o nosso chamado, né, que o Senhor ele nos traz.
e falar um pouco do nosso carisma. Isso é a nossa felicidade. É o que a gente vive sendo colocado aqui no Pod Christian. Amém. Lá de Camaragibe, né? Se eu não estiver É, enganado. nós somos de Camaragibe. Aí, lá de Camaragibe, eu já coloquei ele pra fazer um tour por Olinda, né? Porque eu mandei a localização errada e ele foi bater no Santuário da Mãe Rainha em Não Ouro conhecia, Preto. Meu irmão. mas foi ótimo. Me perdoe, viu? Já pedi perdão a você, me perdoe. Ai. Mas enfim, deu certo, estamos aqui. Foi ótimo. Vamos começar de música então, irmão. Vamos Música lá. da comunidade, tem músicas autorais, não é isso? Temos, graças a Maravilha, Deus. então vamos começar Vamos ser mais louvando. animadinha, que fala um pouco também da nossa comunidade, que é a Verdade do Fogo. Ó, então vamos lá, vamos embora. No teu coração de fogo eu quero estar. No teu coração que pulsa fogo eu quero deixar pulsar. Corre em minhas veias teu fogo, transborda meu coração, incendeia minha vida no fogo, abrasa minha vocação. Serei de verdade na graça e no fogo. Serei de verdade no fogo da graça. Serei de verdade na graça e no fogo. Serei de verdade no fogo da graça. Fui chamado a ser sinal de Pentecostes nessa geração. Fui chamado a ser apóstolo no fogo do teu coração. Serei de verdade na graça e no fogo. Serei de verdade no fogo da graça. Maravilha, meu irmão. Como é o nome dessa música? Verdade do Fogo. Verdade do Fogo. Show de bola. É sua? É. Olha aí. O homem é tudo, irmão. Ele é fundador, ele compõe e ele toca. Assumir aí, É isso aí. Essa música ela fala muito daquilo que é o chamado da comunidade, né? É, né? É. No decorrer a gente vai partilhando Que você e a já vai gente vai explicar, né, irmão? entendendo. É isso. Mas antes da gente chegar na comunidade, vamos conhecer um pouco de Wesley. Quem é o Wesley, irmão? O Wesley 25 anos, né? é 25 Casado, anos, filho. é recém-casado, tenho 6 meses de casado. Olha aí que maravilha. Parabéns, meu querido. Recém-casado. Tô na lua de mel ainda, né? Tô na Que minha lua de maravilha. mel. Me casei no dia da Vigília de Pentecostes, tenho 25 anos, agora moro na Iputinga, morava em Camaragibe, né? Nasceu de Recife mesmo, natural? Nasci em Camaragibe também. Ah, a minha vida nascido toda e foi em criado lá, né? Camaragibe. Quando Pode botar aqui, irmão, cresci, se quiser o violão, viu? quando- Você- me casei, aí vim pra Iputinga, porque minha esposa mora na Iputinga, né? Aham, Aí a gente acabou fazendo nossa casinha lá. entendi. Aí foi muito bom. Agora, né, vou novamente voltar para minha faculdade de psicologia,
que eu... Deu uma parada, foi? Foi, dei uma parada, mas agora, em nome de Jesus, estou voltando, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Isso. E amo minha vocação, enquanto fundador e enquanto hoje, né, voltando a estudar psicologia. Vamos voltar, Wesley, lá no passado, lá atrás, quando você ainda uma criança. Como é que foi essa, como é que deu início essa caminhada? Teus pais católicos? Rapaz, vê só, O pequeno Wesley, contar a O história do pequeno pequeno Wesley. Wesley. eu não venho de família católica, né? Minha mãe ela é espírita, não tão praticante hoje, e meu pai ele não segue nenhuma religião. Eu sei. Eu cresci na minha família normal, sem nenhuma religião. Via minha avó muito, né, católica, minha avó é católica, né? Acho que o pai Marcelo naquele... Mas morava junto na casa? Minha casa fica em cima, a da minha avó morava embaixo, que eu morava com minha mãe. Meus pais são separados. Aham. E aí, vi aquela velha radiola tocando, né? Era ainda uma radiola bem antiga, um som bem antigo. Minha avó estando lá, Padre Marcelo, todos os dias. No rádio, né? No rádio. E tinha... A minha referência como católico era essa. E não só essa, mas sim um texto pendurado na cabeceira da cama da minha avó. Esse texto, mais pra frente, ele seria meu, na minha conversão, mas aquele texto sempre me chamou a atenção ficar lá pendurado. Ele fez parte da minha história. Tem uma Bíblia lá, aberta lá no Salmo também, não? Tinha não. Tinha- Essa tinha não. Aqui, Tradicional, é aqui tradicional. o estúdio é aqui na casa da minha mãe, né? Pra quem não sabe. E aqui sempre teve. Eu acho que ela ainda tá por ali, ainda aberta lá, eternamente, evangelizando as traças, né? Tenha cuidado com isso aí. Naquela página. É preciso ler a Bíblia, viu, irmão? Só deixar ela aberta lá não adianta muito, não. E não é objeto de decoração, não. Ali é a palavra de Deus, a gente tem que se alimentar. Né? Não tem problema nenhum você deixar ela lá aberta, contanto que você leia, né? Se não for ler ela, leia outra, mas leia. Não é isso? É verdade. E aí pronto, e aí começou minha vida, né? Minha infância foi normal. Antes de eu estar na barriga da minha mãe, eu tive um livramento, né? Que eu acredito que seja um testemunho, uma obra de Deus. Minha mãe, ela estava lavando a louça e aí ela saiu. Quando ela saiu, é um pouco alta minha casa, o fundo de onde ela estava, a pia afundou, né? E aí Caramba, foi um livramento de Deus, foi. Eu nasci dia 14 de agosto. Dia 15 é o dia da Assunção da Virgem Maria. E eu tenho isso como uma data. E aí Entendi. também. Ah, ela nem tava grávida ainda. Ela estava grávida. Ah, ela tava mim. grávida. E aí, Entendi. quando ela saiu, E o fundo, afundou. caramba, a cozinha realmente foi um afundou. livramento E aí eu vi a mão de Deus, né? Aí nesse processo aí, quando era novinho, É já como, gestado como diz a música, e né? preparado. Desde o ventre da minha mãe, já me conhecias. É isso aí, exatamente. irmão. Deus já tinha plano na sua vida aí. Com certeza. E minha infância, na escola, entrei, foi aquele menino que brincava Puxa mais pra muito. perto, pode puxar ele pra Brincava perto. muito, era muito treloso, brigava muito na rua. Irmão. Arrumava confusão, era namorador filho também. único? Não, eu sou o mais velho, sou o único homem, tenho 3 irmãs. Um Eita. par de mãe e 2 par de pai. Ah, sim, mas que conviveu contigo aí? Foi Foi Letícia, por parte de mãe, né? é do meio, né? Depois de mim. Sim, entendi. Aí Era aquele irmão protetor. ela brigava que só do nada. Eita, muita confusão. Porque o meu irmão era briga. Aqui em casa também, eu e meu irmão, era o pau comia. Valeu. E minha mãe em cima, chegando junto mesmo. Certo. E aí você, quando é que chegou já que você disse que sua família, a mãe e o pai não eram, né? Católicos, a avó era, mas eu acredito que sua avó, ela de repente ficava restrita a ouvir o padre Marcelo, né? A ter um texto. Porque minha avó não sei se se ela muito chegava a frequentar. Não, Não, por causa da limitação dela também, né? entendi. Idosa e tal. Sim. Mas também tinha um pouquinho da preguiça, né? Que idosa cuida muito da casa e esquece Entendi. muitas das vezes aquilo que é mais essencial também. Então você né? passou aí.
Sim, É. Da melhor parte. Você passou praticamente a infância inteira, uma parte da adolescência, sem esse contato com... O único contato de igreja que eu tinha era no espiritismo com minha mãe, né? O contato de religião, né? E aí, pela cultura, minha avó paterna, ela tinha, tem, né? Mas não tá feito tão atuante quanto antes, né? Ela tinha um centro e aí eu participava com as crianças, né? Aham. E aí, desde pequeno, eu tinha meio que uma sensibilidade em questões espirituais, né? Sei. E aí lá eles falam que a pessoa é média ou alguma coisa assim, né? Mas o propósito de Deus era outro. E aí quando eu entrei fiquei lá, já tava crescendo, eu falei pra minha mãe que eu queria algo a mais, né? Sei. E aí eu acho que Deus já tava começando A fomentar ali em você, É. né? A E aí despertar eu alguma tinha coisa. também contato com a religião evangélica. E aí foi Era? quando eu fiquei um pouco mais Chegou a ríspido. frequentar, Wesley? Não tanto, meu amigo me chamava, e aí eu ia. Qual era a denominação, lembra? Rapaz, eu não lembro. Ah, sei. Justamente eu ia pra aí, eu não sabia se quem era a Chamava, tu ia, né? Assembleia, se era Entendi. Batista, se não era nada. Essa questão eu vim começar a entender um pouco mais à frente. Mas em relação a isso, Rapaz, tinha tudo pra não ser, né? com certeza. Mãe espírita, o amigo chamando pra Era. o E aí, protestantismo. mas veja como Deus faz, né? Deus, ele pega, começa a fazer com que nós tenhamos o contato com ele. Eu, mesmo lá na igreja evangélica, eu não entendia muito bem, mas também não sentia nada, assim, não vi um sentido. Naquela época também, eu ia mais por ir. E aí, eu lembro de um dia que meu amigo me chamou, e aí lá na frente da casa do meu pai, ele conversando comigo, ele falando sobre Jesus, ele chegou pra mim e disse assim, mas e aí, Wesley? O que você pensa? Será que você deseja estar com Deus, não sei o quê? E ali eu parei, eu fiz, desejo. Que idade isso, Wesley, lembra? Eu tinha 16 anos, foi, 16 anos. E aí ele chegou pra mim e falou isso, eu falei, quero. E aí ele pegou a Bíblia assim e falou comigo, uma passagem que eu não lembro. E ali eu já comecei a ver algo diferente. Mas eu era um jovem, né, como tantos outros jovens hoje em dia, sempre que buscavam um amor, né? Buscavam um amor. E esse amor muitas vezes tentava se preencher com o namoro, né, com as saídas, né? E aí com a vida leviana, né, com a vida Entendi. profana. E aí eu buscava esse amor que eu não encontrava. Santo Agostinho vem dizer que existe um buraco no nosso coração do tamanho da profundidade de Deus. E eu acho Que que só ele preenche. só ele preenche, eu tentava preencher com outras coisas mundanas. E aí, quando Deus, através desse meu amigo, ele tocou assim na minha alma de uma forma diferente, eu acho que ali Deus já estava começando a fazer uma estratégia, que Deus é muito estratégico, eu falo assim, né? E a partir daí eu já comecei a ser moldado por Deus, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. E aí talvez foi o primeiro passo assim que eu vi que a minha disposição, a minha predisposição, logo nesse início, mesmo que eu não lembrasse, que eu vim lembrar isso recentemente, quando Deus vai lembrando a gente das coisas, né? Deus já havia traçado um propósito, né? Já tava trabalhando ali, né? Já, mesmo sem a gente saber, né? Puxa mais De uma pra forma muito peculiar de Deus, né? por meio de um amigo teu evangélico, né? Ele já vinha Exatamente. despertando em você o desejo de adorá-lo, de servi-lo. Exatamente. Certo. Aí como é que isso foi evoluindo? E aí, eu era um cara muito que namorador, né? Não que eu namorava muito, mas eu era aquela pessoa que sentia uma necessidade afetiva, né? De estar Sei. com alguém. E aí, chegou minha irmã, ela começou a participar de um ministério jovem, da Renovação Carismática Católica, Olha que maravilha. Lá mesmo em... Qual a paróquia? São Pio X. Lá de Camaragibe, lá, né? Isso. Aí se reunia na Capela de Nossa Senhora das Dores.
Até aí tudo bem. Ela foi, aí começou e tal. E aí ela foi para um retiro com o padre Vandilson. E esse retiro mudou a vida dela, assim. E ela comentava sobre mim. Retiros têm esse poder de mudar com a vida. certeza. E aí ela falava. Aí eu via estudando algumas coisas, eu comecei a perseguir ela em relação à Virgem Maria e tudo mais. Tu começou a ter uma tretazinha com Porque era irmã, então eu tinha aquela treta e tal, tem aquela coisa que a gente ia falando mesmo. Isso era o teu lado evangélico. Mesmo era sem aflorando. saber de nada, eu não sabia de nada, só falava pra alfinetar mesmo, né? E aí, né, Deus sabe o que faz. E aí eu peguei e chegou uma amiga dela lá em casa, muito bonita. Eu falei, Eita, irmão, aí rapaz, tu ela já- tem... Aí tu É já... bonita, então, né? Olha, A isca, Olha ó. como é que foi, ó, tá vendo? Eita, essa igreja aí, pessoal, essa igreja é abençoada. Aí eu fiz, menino, então, né? Aí eu chamei meu amigo, ó, bicho, chegou uma menina bonita do caramba aqui, amiga da minha irmã, vamos lá, vamos. Aí foi o Ministério Jovem, cheguei lá, aí o povo lá louvando, tá, aquela coisa toda, não sei o quê, e aí eu fui simpatizando, meio retraído ainda, meio calado e tudo mais, o meu amigo também, aí teve um testemunho de Xande, na época, coordenador Foi do um encontro, ministério. foi um retiro? Foi. Não, foi para um grupo. Um grupo de oração. Foi um grupo de oração. Sei lá. Naquela época, o Ministério Jovem. Entendi. Aí teve o louvor, a adoração, Testemunho lá a da pregação, pregação. o testemunho, né? E aí, já comecei a ter algo diferente da parte de Deus. Que tu não tinha sentido não lá tinha noção nenhuma. na igreja evangélica lá que tu Pronto, foi. exatamente. Era uma... E aí, tá bom. Aí surgiu mais uma oportunidade de retiro. Esse retiro, se eu não me engano, foi em setembro. Já surgiu uma oportunidade de... Isso, 17 anos, 16 mesmo, a idade. Isso, 17. E aí eu comecei a... Gente, tem algo diferente aqui. E aí, aquele negócio, eu falei, eu vou pra esse retiro. Que era o mesmo que tua irmã tinha participado. Exatamente, com o padre Vandilson. E aí o meu amigo já não foi. Né? Eu peguei, entrei e fui. Fiz minha Como é o nome da inscrição. tua irmã, Wesley? Letícia. Letícia, né? Imagino que ela tenha um papel fundamental aí nessa tua trajetória. Foi né? logo no início, foi, bastante. Entendi. Aí Aí, você foi, vamos lá. Você aí foi eu pra- peguei e fui pro retiro. E aí foi quando tudo mudou. Caramba. Olha, eu não tinha noção de Jesus na Eucaristia. Eu não tinha noção da Virgem Maria. Eu não tinha noção do que era o batismo no Espírito Santo, repouso. É porque ou tu não as teve orações em catequese, línguas. né? Tu não Nenhuma. fez catecismo, aí tu não... Nenhuma, não tinha Aham. de nada. E aí, quando eu entrei lá, aí já a gente foi recebido por uma festa, né? Lá o povo dançando, brincando, não sei o quê. Lá na Obra de Maria, porque para o aniversário da Obra de Maria. E a Obra de Maria tem a escultura africana, né? E aí, tava dançando com bastante frutas. Eu lembro de tudo. Que bacana. E aí, depois dessa festa, parava o meio da festa e todo mundo ia pra capela. Que eu não sabia o que era capela. Aham. Só fui. E aí, lá dentro da capela, quando entrou, tinha um negócio dourado bonitão lá na frente, que eu nem sabia o que era um acessório. E Jesus estava lá dentro. Dourado bonitão, Um é dourado uma boa bonitão definição, lá, né? foi. Um negócio bem, né, solene e uma Parecia imagem... um sol, parecia um sol. Uma imagem enorme, assim, de lá, do lado direito. E o que tá acontecendo aqui? Aí o povo começou a cantar. Tanto é que foi aquela música. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é Aham. brisa suave. Aí eu comecei a cantar, peguei a música, né? Eu já sei a música. E Jesus estava na minha frente. E eu rezava, né, com aquela cultura ainda protestante, olhando pro alto e tal. E aí foi quando separou meninos e meninas e fizeram tendas. E aí foi quando o Padre Vanilson chegou perto de mim, né, rezando. Eu já tinha ouvido falar sobre o repouso, tá? Ele impôs a mão sobre mim, ele disse uma frase: deixa ele fazer aquilo que ninguém fez por você. Essa frase, quando eu escutei, parece que algo me tomou de uma forma extraordinária. Caramba, que legal. Foi algo muito profundo que eu comecei a sentir algo interior muito sublime, muito leve. E aí eu entrei num repouso, né? Um repouso. Por cima dele. E quando eu voltei, eu não consegui explicar. Que bacana. Parecia que eu já conseguia entender quem era aquele... É uma aquela- experiência única, né? Aquela coisa douradona que estava ali na frente. Algo me chamava muita atenção em relação à Virgem Maria. Aquela imagem do lado me incomodou bastante. Mas no sentido bom.
Quando eu me levantei dali, aquela experiência, ela mudou minha vida. Eu já queria rezar o texto sem saber rezar o texto. Minha, meu amor pela Virgem Maria, mesmo sem saber, já começava a Pra brotar. brotar ali, né? Aquela experiência, eu já começaria a querer ter a sede do novo. Eu busquei a confissão sem saber o que era a confissão. E tudo isso em um retiro. Aham. Aquele batismo no Espírito Santo, ele me fez católico. Muito Porque enriquecedor, né, irmão? eu comecei a procurar os sacramentos, eu comecei a procurar a oração devocional do texto, eu comecei a ter uma experiência na missa e amar a adoração. Uma adoração que eu nem sabia o que era. Aham. Mas, a partir daquele batismo no Espírito Santo ali, foi transformador. Foi que tudo começou, né? Vamos Tudo. dizer Eu assim. digo assim que foi o ápice, assim. O estalo de Deus na minha vida me tomou de uma forma que eu falei... É isso aqui sem saber o que é isso. Tá entendendo? Eu não sabia que Eu era nem nada, sei mas o que é, mas é isso que eu quero. minha alma desejava. Minha alma fez... Aqui tá o sentido da minha vida. Sem saber quem era Jesus presente ali pelo véu do sacramento, naquele ostensório, a busca da confissão, que eu, em prantos, eu lembro que eu passou um dia, aí o padre estava sentado, por enquanto estava tendo uma pregação, o padre estava sentado, estudando confissão, e eu cheguei para ele e falei, eu não sei o que ele falar, não. Eu só tô aqui porque Tu foi se confessar, meu irmão? eu fui conversar e eu fiz, eu tô aqui porque eu quero falar com o senhor e quero contar. Aí ele começou a me direcionar na minha confissão. Eu comecei a falar, pá, as coisas que eu tinha feito, tudo, coisas da minha infância, quando eu era criança. Eu lembrei ali naquele dia. De tudo, né, irmão? Foi algo, e tipo, as coisas que eram pra ser confessadas. Aham. Eu não tenho noção que era só as coisas ruins. Eu não sabia o que era a confissão na Aham. sua estrutura, Aham. né? Naquilo que eu peguei contra Deus, nos mandamentos. Mandamento eu não sabia nem, nem sonhando. Eu só fui falando. E o padre só escutando. E eu disse a ele, eu lembro. Ele muito paciente, irmão, muito solícito Pa- ao ó, ouvir. parecia que eu era um católico de 5 anos já dentro da igreja. Ainda bem, né, que você teve essa experiência, né, com o padre, né? Porque Foi. de repente o padre dizia, meu filho, aí você tá muito perdido ainda, você tá atropelando as coisas, vai fazer primeiro, vai entender, né? Mas que bom que ele foi recebeu, ouviu e lhe direcionou, né? Que Eu bom. saí falando pra confissão, tudo, os pecados, falando tudo, experiências que eu tinha vivido não tão prolongado. Eu falei os pecados mesmo, sem saber se era pecado ou se não era, falando. E ele, aí eu olhei assim pra ele, eu falei, eu não sei o que eu tô sentindo, mas eu quero isso pro resto da minha vida. Ele olhou pra mim assim e disse assim, quanto mais a gente dá a Deus, mais Deus quer da gente. Eu lembro também dessa frase até hoje. Verdade. E aí eu caí em prantos, né, quando ele falou isso. Ele é um homem muito ungido, sabe? Ele é um homem muito de Deus, assim. Através Quem da é o padre? Padre Vandilson Lima. Ah, foi com ele que tu se confessou a confissão? Exatamente. Aham. Porque o retiro Vandilson. era ele quem fazia. Ele juntou Sei. o pessoal do Ministério Jovem, que criou uma afinidade muito grande com ele. E aí ele tinha vindo da África. E aí ele começou a fazer um trabalho com a juventude, Aham. principalmente a juventude de Camaragibe. Ele sendo de Jabotão. Né? E aí eu criei um vínculo, né? E a gente, depois desse retiro, nosso Senhor começou a me chamar. Só sem eu saber nada, assim, só para posição de liderança. Né? Quando eu fiz o retiro, ainda participei do AJC, e logo em seguida eu fui chamado para assumir o núcleo do Ministério Jovem, aquele que eu tinha participado, porque eu Caramba, continuei isso participando com pouco tempo assim, depois do... pouquíssimo tempo. Já te colocaram nessa responsabilidade aí. Foi. Assim, eu fazia parte do núcleo, né? Eu ajudava o pessoal lá do núcleo, Aham. mas já me quiseram mais perto, e Deus foi sempre tratando essas coisas comigo de liderança, de estar junto, De de estar à frente, tá à né? frente e tal. Eu sem entender nada. A única coisa que depois do retiro que aconteceu, que foi muito escandaloso, assim, foi minha busca para saber a sede
daquilo que eu estava vivendo. Então eu acordava, eu não fazia faculdade na época, eu acordava, eu sentava na frente do computador, passava o dia inteiro assistindo Padre Paulo Ricardo. Ah, então teve uma catequese Bem, boa. bem, Teve uma catequese bem sólida aí. O Padre Paulo eu, Ricardo eu é um tenho monstro, sabe muito tudo. que agradecer. Se eu visse o Padre Paulo Ricardo na minha frente, eu dizia assim, muito obrigado. Caramba, Porque velho. Então você realmente foi buscar, né, irmão? Você foi se eu fui na aprofundar internet, naquilo, né? Que oxe, eu fui de cabeça, irmão. E aí eu fui, maravilha. passava o dia inteiro, minha mãe dizia, menino, tu vai doidar, vezes não sei o quê. E eu lá, ó, eu acordava de manhã e ia o dia Então, inteiro, o dia inteiro. Eu almoçava na frente do computador, lanchava na frente do computador. Eu caramba. ficava, tá, e quando não, é, rezava o texto, né? Eu lembro que minha irmã ia rezar o texto da misericórdia e eu ficava só escutando. E o que é isso? Ela, não, reza aqui comigo e tal. Eu ficava pegando algumas coisas do texto da misericórdia, assim, bem por alto. Aham. Eu acho que interessante, eu não sabia nada, eu só tava lá escutando e aí eu comecei a ter o desejo de já procurar os mistérios do texto, né? E aí eu já Pra fui rezar da maneira correta, né? é, Contemplando os os mistérios e tudo. mistérios, tudinho, e aí eu comecei a ter essa catequese com o Paulo Ricardo, homem. Aí eu fui embora, fui tendo, e aí grupo de oração, né, minha vida pessoal, até que eu conheci o Carmelo. Lá em Camaragibe tem um Carmelo da Imaculada Conceição, que é o convento Hum, das Carmelitas Descalças. E aí eu conheci Tiago Silva, que futuramente foi meu padrinho, que agora ele é frei. E aí ele me apresentou minha madrinha de lá, a irmã Cândida, que me acompanha em oração, tudinho. E aí eu comecei a ir para o Carmelo. No Carmelo, pronto, foi minha segunda parte de conversão, vamos dizer assim. se identificou lá com a... Aham, oxi, eu sou quase um carmelita. Sou quase um carmelita. Inclusive, Santa Teresa d'Ávila é baluarte da comunidade, Aham. né? Da minha comunidade. Que eu faço? E aí a gente... é, E aí eu, todos os dias pela manhã, eu ia pro Carmelo. Se me deixasse, passava o dia lá, mas eu ia pro Carmelo. Acordava de 6, de 7 da manhã e passava o dia todo em adoração, até 12 horas da Caramba. tarde. E aí eu esquecia de comer, esquecia de tudo. Eu rezava o rosário ali eu meditava a palavra e ali eu adorava Jesus. E também ali foi quando eu tive minha experiência com Jesus na Eucaristia. Só eu e ele, assim. Que transformação, né, irmão? Esse retiro. Oxe! É, as coisas assim, as coisas eu digo que eu não posso dizer que demoraram, né? Porque Deus sabe tudo e sabe o tempo de tudo. Mas vamos lá, não posso dizer, mas já dizendo. Demoraram um pouco para acontecer, mas quando aconteceu, né, veio assim tudo e você buscou consumir tudo assim de uma maneira muito ávida, né, por conhecimento, por se aprofundar. Que bacana isso. Como é que foi que tua família reagiu a tudo isso? Tua mãe? É porque Meu se amigo. separou muito cedo, foi tua mãe, teu pai? Foi. Você- Olha, quando isso aconteceu, minha mãe ficou tranquila, né? Assim, mas de Ela não boa, colocava objeção, né? Ela era espírita, tal, ela lá na muito dela, tranquila. tu na tua, Muito tal. tranquila. Aham. E aí, só que a minha sede pela... Aquele primeiro amor, né? Querendo fazer tudo por Jesus e acabava muitas vezes extrapolando, né? Como diz São João Aham. Maria Vianney, né? As minhas loucuras da adolescência. Meu irmão, eu fui um cara louco, velho. Porque assim, eu queria ser de Jesus e eu fui buscar na Via dos Santos. E aí eu queria ser o Padre Pio, eu queria ser o São João Maria Vianney. Eu queria fazer a penitência daqueles caras, eu queria ser santo como eles queriam. E na minha inocência eu ia fazendo um monte de coisa. Eu ia... E eu não comungava, né, também, né? Mas eu queria comungar, fazer as penitências e tal, não sei o que, aquela coisa toda. E aí eu digo assim, né, que eu queria ser o Maria Vianney, eu queria ser o São Francisco, eu queria ser a Teresa d'Ávila. E muito disso eu fui consumindo muita coisa, mas ao mesmo tempo fui me perdendo dentro desse conhecimento todo, porque Aham. a Muita igreja coisa, né? Pra você absorver de maneira meio, digamos assim, desordenada, digamos assim, exatamente. né? E aí eu não tenho consciência de diretor espiritual, era eu e eu. Pronto, na minha caminhada, logo no início, foi muito pessoal, foi muito eu e Jesus. Aham. Eu digo assim que eu aprendi na tora mesmo, assim, foi eu e ele, joelho no chão e, né, foi muito... no começo da minha caminhada, eu fui muito sozinho, assim. Também eu não tinha... Porque foi muito rápido, né? Eu não tinha tanta
fraternidade com o pessoal, porque eu tinha acabado de chegar. Aham. Mas ao mesmo tempo que eu tive a minha experiência, eu quis demais, né? Demais de algo bom, né? E aí eu fui. E aí eu meti o pé. E aí minha mãe ela só ficava, né? Olha, porque eu sempre fui muito intenso também nas coisas Intenso, isso. que eu vivia, né? E aí minha mãe dizia, cuidado, não sei o que e tal. Já o meu pai também ficou tranquilo. Só que até, como é que eu posso dizer? Afetar na família. Porque eu era muito presente, né? Na família do meu pai. Só que com igreja fim de semana, e eu vivia muito lá fim de semana, igreja fim de semana, durante as semanas missa, né? Quando era uma reunião aqui, uma coisa ali, um evento aqui. E aí isso eu fui, o meu fim de semana começaram a ficar lotados. Aí tu deixou de frequentar lá a casa do Muito, né? teu pai, Assim. né? E aí, aí foi quando meu pai começou a. Rapaz, a família, não sei o que, Senti eu vou ficar falta, né? perto. De Óbvio. fato. E eu sou o único filho homem dele, né? Que a gente tem muita ligação. E meu pai era muito próximo mesmo. Mas aí, com essa minha vida, assim, agora que mudou de um dia pra noite, eu não pensava, cara. Aí tu tava lá com os carmelitas lá e tal. Vivia lá, e aí quando eu conheci minha madrinha, e todos os dias eu tava lá na missa, e ficava lá o dia inteiro. Quando a primeira sexta-feira do mês, Jesus estava exposto, eu ficava lá, eu lia a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, né? Comecei pelos evangelhos. Eu ia começar por Gênesis, mas eu recebi uma orientação. Falei, rapaz, começa pelos evangelhos do meu padrinho, né? Futuro Aham. padrinho iria ser Tiago Silva, e aí eu comecei a ler. E aí eu comecei a ler e conhecer a palavra de Deus. E todo dia eu lia. E aí foi quando eu recebi desse meu padrinho, recebi um livro chamado Eucaristia, meu Maior Tesouro, que é de Monsenhor Jonas Abib. Hum. E aí foi quando eu tive minha experiência com a Eucaristia. Eu tava assim, eu tava lendo aquele livro, e ali eu vi Jesus falar comigo. No sacrário, assim, menino, eu chorava. Foi mesmo? Oxê. O livro realmente lhe tocou o Eu, conteúdo eu, lá tudo. não, eu parei assim de ler o livro, eu fiquei olhando assim pro sacrário, e aí eu comecei a cantar uma música. Me recordo que foi aquela. Pra te adorar foi que eu nasci. Hum. Pra te adorar foi que eu. Não sei. Aí eu. Diego Fernandes. É Diego Fernandes? É. Só sei que meu amigo ali, eu parecia uma criança no berço. Ali foi uma experiência muito profunda. Uhum. E pronto, a partir daquele dia ali, minha relação com a Eucaristia também já foi outra. E aí Deus foi me tratando, tudo mais. O que mais nessa minha caminhada foi mais forte, mais incisiva, foi a minha devoção à Virgem Maria. Tudo isso que eu tô falando pra tu, a minha busca foi primeiro sobre a Virgem Maria, porque algo me chamou a atenção. Aham. Né? Tinha um pessoal lá em Camaragibe consagrado que usava uma corrente no pé, né? A corrente da consagração. Sei. Erandinho, Tiago Matias, né? E aquela corrente me chamou a atenção, eu fui procurar sobre. Então, meu início de caminhada foi através dessa procura, dessa busca sobre a Virgem. E como é que foi, Wesley, a primeira vez que tu comungou? Tu fez a Pronto. primeira comunhão, né? Acredito eu. É Teve que ser. exatamente por causa da consagração à Virgem Maria. Eu tive a experiência com Jesus na Eucaristia, né? Mas a minha busca pela comunhão foi justamente pelo tratado. Como assim pelo tratado, né? Que fala sobre a devoção à Virgem Maria, né? Eu comecei a ler o tratado e eu senti o desejo de me consagrar. Só que para fazer a consagração tem que ter a comunhão, Uhum. porque é o estado de graça maior, Sei. né? Que a gente tem, que a gente pode obter enquanto pessoa humana. E aí eu fiz a preparação dos 30 dias. Quando chegou, uma pessoa que estava me acompanhando, que era Assis, ele falou, olha, Wesley, para você fazer a consagração, você tem que comungar. E ele achava que eu comungava. Só que eu falei para ele que eu não comungava. Aí ele, sério? Eu falei, sério. Ele falou, meu amigo, então você não pode. Aí eu passei mais um tempo muito longo, né? Eu acho que de um ano.
estudando sobre o tratado, ele me deu algumas coisas para também estudar sobre a Eucaristia, as orações. É o catecismo, né? Exatamente. As orações, tipo, básicas, o ato de contrição. Eu me lembro que também ele me deu um livro de Monsenhor Jonas Habib, que era Orai e Vigiai, alguma coisa assim. Era Aham. que só tinha as orações. E aí foi quando eu conheci o padre Edmilson, que era também amigo de Assis, e Assis comentou sobre, e ele quis me conhecer. E aí, nessa duração, eu falei, eu vou começar a fazer o exercício. Aí eu falei para a Virgem Maria, se for da vontade de Deus, a senhora vai me conceder. Alguns dias antes, durante o meu exercício, foi quando eu conheci o padre me catequizou, o padre me deu a comunhão, e 2 dias depois eu comunguei. Aí no outro dia, eu vou fazer minha consagração. Eu falei, se é desejo da senhora que eu me consagre à senhora, que eu me entregue todo, né? A senhora vai me conceder a comunhão. Nesses 30 dias, depois que eu falei isso, eu comunguei. E semanas depois, eu me crismei. Mas eu me crismei, eu sou tipo clandestino. Eu fiz tudo isso sem passar por 2 anos, tudinho. Por quê? Os padres me conheceram e ia conversar comigo. E aí eles Pra viram ver que eu já o nível, tinha né? o O teu nível. nível de conhecimento. Exatamente. De catequese também, É que né? no final das contas é isso que importa, né? Os encontros de crisma Exatamente. são uma As segunda catequeses. catequese, né? Pra Isso. ti, realmente. Aí ele pegou e falou, não, você tá apto. Aí eu comunguei. Aí quando foi semana depois, aí eu conheci Padre Paulo, que ele é vigário, né? E aí ele pegou e viu que tinha uma turma de crisma. Há 2 semanas para a crisma. Aí já tu me traz Aí lá, ele né? falando comigo, aí ele, tu não é crismado não? Eu falei, sou não, padre. Eu pretendo ir na Pio Décimo. Ele falou, olha, deixa eu chamar a catequista aqui. Aí ele chamou a catequista me deu uma apostila lá, O né? conteúdo, né? Ela fez, próxima semana tu vem aqui porque ia ser as 2 últimas aulas. Eu, tá certo, eu fui. Aí ela começou a fazer a avaliação da turma inteira. Eu fiquei na minha, né? Só que teve uma hora que ninguém respondia. Aí eu comecei a responder. Aí ela falou, minha gente, né? Toda a honra e glória pra Deus, porque eu fui buscar, né? Mérito meu também, assim, que O rapaz me entrou impulsionou. faltando 2 semanas e sabe mais que você que Toda, ela falou exatamente isso. Aí eu fiquei toda envergonhada, não sei o quê. Aí, Padre Vandilson, ele também já estava me acompanhando também, me dando catequese para que eu também comungasse, que eu falei do meu desejo. Aham. E aí ele me passou justamente falando sobre sacramentos, e aí eu comecei a estudar. E ela viu também que eu estava apto. Aí 2 semanas depois eu me crismei. Então assim, a Virgem Maria providenciou minha comunhão e a minha crisma. Como é que foi esse momento? Tu recorda assim, Nossa. traz nessa memória a tua primeira comunhão? Porque era uma coisa que você tava buscando muito, né? Foi dia 26. Dia 27 é o dia de Nossa Senhora das Graças, em novembro. Foi na paróquia de Nossa Senhora Perpétua Socorro, lá em Jaboatão. Eu fui, tava com uma camisa de Nossa, não, uma camisa branca, que ele pediu pra ir com a camisa branca. E aí eu fui. Aí quando eu super nervoso, ansioso, não sabia o que tá acontecendo. A missa foi, não sei, eu não me recordo assim, parte por parte, mas eu sabia que aquela hora ele iria chegar. Meu coração quase saia pela boca, né? Mas ele me chamou, fui primeiro, eu fui e comunguei Jesus. Aí eu comunguei, a única coisa que eu sabia era só agradecer a Virgem por ter me concedido aquela graça e a ele, né? Por estar ali, e aí, na minha comunhão, eu lembro que eu me lembrei da primeira experiência que eu tive num retiro e no Carmelo. E aí, a minha vida seria resumida a isso. A adoração, ao amor pela Virgem Maria, até depois, mais pra frente, né?
que é quando eu começo a ter experiência com esse batismo no Espírito Santo, né? Que foi a crisma, né? É, Aí se crismou, lembra que foi o bispo? foi... Rapaz, lembro não. Não, foi o bispo do Salesiano, se eu não me engano. Foi na paróquia Santa Isabel. Uhum. Que inclusive eu tenho que ir lá pra pegar meu certificado. Faz tanto tempo isso. Aí se crismou, irmão. E aí como é que a caminhada prosseguiu, de que maneira? Me crismei, nesse tempo eu já saí um pouco mais do Ministério Jovem, né? Já não estava mais no núcleo, mas esse tempo foi um tempo primordial para mim. Foi um tempo de eu começar a conhecer as minhas fraquezas. Aí foi um tempo difícil, viu? Foi mesmo? Foi um tempo de luta, foi. Um tempo muito de crescimento meu, mas também um tempo de luta. Tinha me consagrado, estava conhecendo as coisas de Deus, mas foi justamente a época da vocação, vamos dizer assim. Sei. Como aquele velho jovem, ou melhor, aquele novo jovem que entra na igreja e quer se doar todo para Jesus, mas não sabe como. Aí pensa em padre, pensa em freio, pensa em tudo, né? Só não pensa em casar porque... Não, eu quero mais. Tinha conseguido ainda discernir, né? O que era Nossa. o direcionamento, né? E aí eu tinha... Esse meu padrinho amava a vida religiosa, e aí eu ia com ele para um monte de coisa, né? Participar de vocacionais e tudo, e tentava procurar a se encaixar. E aí foi nessa época mesmo que foi a crise de identidade dentro do meu católico. Entendi. Que era frei, padre, não sei o que, e me aprofundava em tudo, buscava a vocação, mas, Não conseguia como entender, diz São João da né? Cruz, né, quanto mais eu te procuro, mais ele se esconde. E aí eu procurava e mais ele se escondia. E aí foi. Minha busca de vocação foi essa. Queria ser mais Deus, aquela coisa, mas queria um lugar, uma pertença. Eu não sabia o que viria pela frente, né? E aí, meu irmão, quando é que você teve essa inspiração, esse chamado para realmente fundar a comunidade? Eu Teve vou... alguma coisa ainda mais nesse percurso que você queira falar antes de chegar nisso? Nada. Não tem não. Ah, Foi muito isso. Minha vida foi essa, assim. Eu comecei a perder alguns traumas, né? Do microfone, por exemplo. Né? Que eu fui apresentador no encontro. Isso foi me quebrando, né? As questões, assim... ministrava pregações nesse Oxe. período? Nada. Não, né? Minha primeira pregação foi sobre a Virgem Maria. Foi o Entendi. meu Mas é testemunho. porque tinha uma trava, não sei. Não, porque não tem oportunidade. E, assim, eu era uma pessoa que no início eu gostava de rezar não muito. sentia esse chamado, né? Não sentia esse chamado O que eu gostava era ficar eu e Jesus. Entendi. Uma oração particular, né? Era muito... E aí, tanto é que eu entrei no ministério de intercessão até, na época, do Geração Jesus. Entrei no ministério de intercessão. E aí foi quando, na época, a coordenadora Etilene, ela fez, Wesley, eu vou te colocar na pregação pra tu e vendo como é, tudinho. Tá bom. Aí eu fui, mas nunca... Meu negócio era rezar. Até hoje, graças a Deus. Tem as lutas, mas meu negócio era rezar. E adorar. E aí foi isso. Quando começou essa questão assim, da pregação, foi muito mais no Ministério Jovem. Né? Aí eu voltei para o Ministério Jovem, né? Aí teve o discernimento, aí eu fui coordenador, mas antes disso eu já fazia parte do núcleo e a gente começou a fazer um trabalho legal. Começou a lotar, a capelinha que a gente fazia parte, tudinho. Pronto. E a gente começou a fazer. E durante isso eu fui chamado para também fazer parte na arquidiocese do Ministério de Eventos da Renovação Carismática Católica. Através de Marcos, que naquela época era o coordenador, que fazia parte do meu grupo de oração, que era o Geração Jesus. E aí, Marcos começou a ver algo em mim, tanto é que hoje a gente é muito próximo. E aí, numa das reuniões, Marcos, orando por mim, ele disse, né, que eu seria um grande apóstolo do batismo no Espírito Santo. No começo eu não entendi muito bem. Tá, tudo bem. E aí foi quando eu mergulhei, vamos dizer assim, mesmo efetivamente, dentro da Renovação Carismática Católica. Entendi. E aí foi quando eu comecei a... Deus já começou a preparar esse apóstolo do batismo do Espírito Santo
para algo específico. Foi aí o ponto que eu comecei a achar, vamos dizer assim, o caminho da minha vocação. Já não tinha mais aquela questão de vocação muito Entendi. firmada, Começou um direcionamento, né? mas Pra o que... eu comecei a namorar e aí eu comecei a caminhar com a renovação. Aí eu comecei a ser acompanhado por um padre Fred, porque eu também queria fazer a experiência do seminário, né, de sacerdote mesmo, dos deonianos, que minha paróquia é uma paróquia deoniana. Chegou a fazer, não? Cheguei a fazer a experiência, não como seminarista, mas vocacional. Sei. E aí eu tava namorando e foi na época que foi na época que eu deixei minha namorada pra assumir o decisivo. Aham. Só que nesse período de tempo eu entrei em outra crise vocacional, que quando eu deixei a minha ex-namorada, que eu tava no caminho já, porque eu tava com ela, mas eu tava no caminho, sem pretensão. Só que começou a gerar incômodo. Eu ainda não tinha certeza de ser padre, né? Mas senti um incômodo a mais. E ela, a minha ex-namorada, não era... Eu ia pras missões, eu tava aquele entusiasmo Sim. todo, mas só que ela não tava me acompanhando. Entendi. É que é difícil realmente. E aí eu tentei até... A gente conversou, falei, olha, eu quero mais, né? Eu não tô vendo resposta. E a gente não pode ficar nessa ladainha, né? Eu ia pras missões, eu queria que ela me acompanhasse, tudo, mas não... Ela era uma menina da igreja, tudo, só que Não tava no mesmo ritmo, né? não tava no mesmo ritmo. E aí Aham. tava me segurando. E eu sentia que eu queria mais. Deus tava querendo mais, eu também queria. E aí foi quando eu me separei dela, achando que era questão do seminário mesmo. Sim. Esse mais de Deus. Tá aí, tudo bem. Eu fui pro comecei a ser acompanhado. Aí foi quando eu conheci minha esposa, Cleo. Que conheci ela no encontro. Eu tava conduzindo a adoração de renúncia, né? E aí ela tava nesse encontro, ela foi tocada assim. Eu tava conduzindo pro pessoal. E aí eu voltei, sentei e Jesus falou comigo assim: fala com ela. Aí eu, vou nada. Porque minha esposa é a coisa mais linda, né? Olho verde, galega, linda, maravilhosa, né? Aí tu olhasse assim... Não, nossa, aí olha assim, eu não dá pra nada. mim não. Aí Vai, não. vai que essa mina acha que eu tô dando em cima dela, os Deus me livre, eu vou ficar aqui na minha. E aí, quando ela passou, eu fui tomado por alguma coisa, eu peguei no braço dela e Jesus começou a falar muita coisa pra ela. E aí ela caiu em prantos, ela né, recebeu o batismo do Espírito Santo ali. Ela não era uma menina dos dons carismáticos e tal, ela só fazia parte do JC. E aí, no final, quando ela levantou, ela falou, me dá teu número, porque eu ia falar com ela coisas que Jesus tinha falado, mas não deu tempo, porque ia ter outra coisa no encontro. Mesmo, né? Não, é justo. Dá teu número que eu quero falar coisas que Deus falou pra mim, que eu quero falar pra tu. O pior é que eu nem falei isso. Eu só falei assim, me dá teu número. Aí eu peguei o número dela, tanto é que eu esqueci de falar com ela depois. Porque quando eu tava no ministério, né, eu acompanhava muita gente, né? Então assim, o que tinha de jovem conversando comigo era muito. Então ela seria... Entendi. Aí eu, tá bom. Aí eu pedi, esqueci. Aí depois eu entrei com aquela menina. E esse relacionamento meu e dela foi muito de Deus, assim. Jesus começava a gente começava a conversar, eu começava a falar de Deus pra ela. Porque foi sem pretensão, né? Exatamente. E aí foi como era. Só que eu comecei, depois de um tempo, a sentir algo estranho. Aí foi quando foi a minha grande luta. Eu passava, pra namorar, eu passava a noite de olho rezando. Dormia em prantos. Porque eu dizia ao Senhor, o Senhor me tirou de um relacionamento pra ir pro seminário, e agora essa menina parece, só pode ser coisa do capeta, porque eu sonhava que, quando eu era pequeno... É isso que eu ia perguntar. Não. Aí, como é que ficou a questão do seminário? Foi luta, irmão. Porque eu pensava assim, o Satanás, quando ele vem, não vem com coisinha feia, não, né? Aí ele
veio a minha galega dos olhos verdes, eu falei, pronto, isso pode ser só uma coisa. Porque meu sonho enquanto criança era me casar com uma mulher assim. Aham. Veja como Deus faz as coisas, né? E hoje eu sou casado com uma menina assim. E eu. Aí eu, Deus me livre, isso deve ser coisa de Deus, não, homem. Aí pronto. Aí eu falei, eu pedi muito discernimento a Deus, né? Foi muitas noites em claro, com essa turbulência toda. Mas Jesus acalmou meu coração, assim. Pronto, o Carmelo foi meu consolo nessa época. E Nessa aí, época. o Wesley, quando é que chega o momento de tu ter essa inspiração e realmente decidir a tua vocação, que acredito eu seja a da comunidade, né? Rapaz, foi quando o Ministério Jovem, eu era núcleo, eu não era coordenador. Eu passei a ser coordenador desse Ministério Jovem. E quando foi ser a coordenação, eu falei para os meninos que iria entrar discernimento, parará, pererei. E tirei todo mundo do grupo e rezando lá no Carmelo também, né? Numa sexta-feira, eu rezando, pedindo graça e discernimento a Deus. Deus me deu um núcleo. Esse núcleo futuramente iria ser os primeiros da comunidade. Mas eu não sabia que era comunidade ainda, né? Eu rezei por essas pessoas. E eram pessoas, tipo, novas. Mas Deus foi ousado, Deus me fez ser ousado. Eu botei só a garotada pra entrar. Isso Então, tu tinha quantos anos, Wesley? o Clube de Oração tem 4 anos. Foi 2017. 2000? Então tu tinha 21 anos. Tinha 20 anos. Eu me converti com 17. Foi 2017. E aí, eu peguei, fiz esse núcleo. E aí, a partir desse tempo, Jesus começou a... na verdade, eu tinha um preconceito enquanto essa questão de comunidade. E era? Era. Eu não era tão... Eu era próximo, eu gostava, tanto é que minha conversão foi pela obra de Maria, né? Com o padre da obra de Maria e tal. Então aí tudo bem. Mas eu não tinha aquela coisa. Inclusive, esse mesmo padre Vandilson, ele sentou assim, num retiro que eu servi, que eu fiz um e o outro já estava servindo com eles. Aham. Ele chegou pra mim e fez: quando é que tu vai ser missionário? Aí eu... Ele tem dons de, assim, de ciência, né? Revelação. E aí ele... Quando é que você vai deixar tudo pra seguir? Aí eu... Não, pai, espera aí. Não tá muito cedo ainda. Logo na minha... Lembrei de Gilberto agora. Tem a cara da obra. Falou várias vezes. Aí ele chegou assim, aí falou pra mim: você vai ser missionário quando? Quando é que você já vai deixar tudo? Aí eu... Não, pai, não sei o que ele... Só espere. Foi dito e feito. E aí, quando eu comecei a sentir esse chamado mais forte, essa minha experiência com esse ardor do Atos dos Apóstolos, eu falei para Jesus assim, falei, se for da vossa vontade, eu me lembro de uma experiência que eu tive, foi essa experiência que me deu a certeza, que foi, estava dentro da imagem da Virgem Maria lá no meu quarto, eu orando, eu fui tomado por um ardor muito grande. Eu sentia como se um peso de uma mão sobre minha cabeça. E aí eu me cobrindo, eu senti um calor muito forte. Mas não um calor de... Eu detesto calor, cara. Eu detesto calor, eu sou muito calorento. Então, assim, foi um calor de um ardor de dentro pra fora. Foi algo... E ali eu escutava assim: hoje você tem uma nova missão. Hoje você tem uma nova missão. E eu falei, se for do Senhor mesmo isso que está acontecendo, eu quero que as pessoas com o mesmo desejo que arde no meu coração cheguem até mim, sem eu falar nada. E a partir desse tempo, foi quando as pessoas começaram a chegar a mim e a ter a minha pessoa como se fosse um laço de paternidade. Aham. Com o mesmo desejo de entregar a sua vida toda para Deus nesse ato missionário, de viver uma vida integral para o reino. Que bacana. Então foi numa experiência pessoal tua, né? De oração. E eu falei com Jesus isso. E aí, a partir desse tempo, surgiu o cenáculo.
que foi quando eu mudei o núcleo do Ministério Jovem, eu já mudei para virar um grupo de oração. Aí a gente foi cadastrado na renovação, foi buscar discernimento de ir para ser um grupo de oração. A partir desse grupo, que foi chamado Cenáculo, que o discernimento foi muito interessante. A gente foi uma vigília. Logo quando eu chamei o núcleo, eu fiz uma vigília. Aham. E nessa vigília a gente escreveu vários nomezinhos. E tem mais Nossa Senhora das Dores, que a nossa capela é Nossa Senhora das Dores. Ela feia com a mão assim, né? Com o rosto mais inclinado, chorosa. E aí tinha vários papéis, todo mundo escreveu o nome. E aí eu sacudi na imagem. Aí caiu vários, a gente contou, tinha um faltando. Ficou justamente Na o mão. nome do cenáculo da palma da mão dela. Eu falei, então vai ser cenáculo. E a partir desse dia, Caramba. nessa adoração, foi algo assim, surpreendente. Eu vivi o ato dos apóstolos ali, quando eles estavam reunidos no cenáculo. O poder de Deus agiu de uma forma tremenda. A gente viu a noite passar assim, adorando Jesus. Rapidinho. E a partir dali, eu comecei a sentir algo novo, um estilo meu de vida diferente que eu não tinha visto em Padre Pio, que eu não tinha visto em lugar nenhum. Aham. Algo que estava surgindo, que Deus estava revelando e fazendo brotar no meu coração algo novo. E eu falei, a partir desse algo novo, que foi depois que eu tive a experiência com a Virgem Maria, né? Que sejam atraídos. Aí começou a vir 1, 2, 3, e hoje somos 30. Caramba. Desde esse tempo. Maravilha. E 30 vocacionados, fora aqueles que estão na comunidade por ser simpatizantes, por estarem perto, Sim, sim. por estarem entendi. com a gente. Ah, tu nem contou esses. Tu É. fala 30. Nós somos 12 enquanto consagrados, né? Que aspirantado e postulantado. E somos 30 vocacionados. Vamos falar disso, mas antes vamos de música. Vamos Pra gente embora. entrar nesse assunto aí realmente da comunidade aí que chegou agora. Vamos falar dela. Vamos lá. Vamos lá de música aí. E, inclusive, essa música, Também da missão, da comunidade, né? ela fala muito sobre o que realmente nós somos enquanto carisma. né? Ela revela o carisma. O nosso carisma, Qual é o nome o quê? da música? Filiação Cenáculo. O nosso carisma é 100% revela. gerar um povo, né, batizado no Espírito Santo e formado no Imaculado Coração da Virgem Maria. Para que assim, na perfeição desses dois atos do batismo da Virgem, nós cheguemos ao Cristo, né? E justamente essa canção fala sobre essa filiação do ato ali, quando o Espírito vem conceber o Cristo no seio da Virgem Maria, ele pela igreja, o esposo dela, naquelas núpcias ali gera o Cristo. E essa é a intenção do nosso carisma, né? Por esse ato, por essa núpcia em nós enquanto membros, por isso que na pertença é a Virgem que nos segura, não é o Cristo, gerar o Cristo em nós, pela efusão do Espírito e pela Virgem. Entendi. Entendeu? Entendi. Vamos lá. Casal de minha alma, primogênito Cristo, chamados a crescer no Espírito. Filhos da Virgem, filhos do Espírito, núpcias que geraram o cenáculo. Filhos da Virgem, filhos do Espírito, núpcias que
gerarão o cenáculo. Nós somos filhos do fogo e da Virgem. Nós somos filhos do amor. Nós somos filhos do fogo e da Virgem. Nós somos filhos do amor. Que maravilha, irmão. Que maravilha. Essas músicas que você tá tocando aqui, elas estão nas plataformas ou não? Não, nada, irmão. A gente não Né? conseguiu gravar ainda, não. Então vamos gravar, irmão. Oxe, Vamos gravar. tem que gravar isso aí, né, irmão? O povo tem que ouvir essas músicas, né? Eu acho que a gente tem... Pessoas estão aguardando para serem resgatadas por essas músicas aí, É irmão. verdade. E todas as músicas da gente falam muito sobre o que nós somos, né? Aham. Por exemplo, 24 horas, que essa camisa que eu tô usando É da comunidade, é? é da comunidade. E a minha tá no carro, não? Ô, irmão, tá não. Ah, Acabou cara. todas as camisas. Bicho, vê só. Eu já dou, amigo. Bicho, vê, tu mandou ele lá pro Santo Minha Rainha. Aí tu quer ganhar a camisa agora? É zero ainda, bicho? Fica na tua aí, pô. Ninguém Mas- pediu tua opinião, não. Mas vai ter lançamento de camisas novas, viu? Aí Aí com certeza o podcast vai com certeza vai estar incluso Olha aí. tá vendo aí, irmão? Quem não chora não vamos. Mas pronto, essa música 24 horas, ela nasceu do desejo incessante, né? E é a música que mais Esse é o título de uma música? 24 horas, Entendi. né? Você vai tocar essa pra gente Pode ser, no final a gente... no final, tá certo, tranquilo. Essa música aqui, ela justamente fala desse desejo incessante de estar perto de Jesus. Aham. E essa música, ela é a mais, vamos dizer assim, famosa da nossa comunidade, né? Entendi. Essa e a filiação. A gente tem, eu acho Que que tem foi umas... essa que você tocou? agora? Foi. Eu acho que a gente tem umas 30 músicas. Vamos lançar isso aí, mano. Gravar isso aí e lançar. Tem um ministério lá, tem a galera que toca lá, né? Pronto. E aí, é como eu te falei, né? Essa filiação entre... Nós somos pentecostais, né? Nós cremos que nascemos em Pentecostes como a igreja, né? Aham. Foi inaugurada em Pentecostes, a saída. A gente costuma dizer lá na comunidade que nós somos a parte espiritual, né? Ou melhor, a estrutura espiritual do cenáculo. A gente procura viver isso e levar para a igreja esse Pentecostes para que a igreja hoje saia. A igreja que está fria, a igreja que pode estar inconstante, ela seja batizada no Espírito Santo para ter a saída dos apóstolos, para o povo de Deus que está na igreja se saia, né? E nessa saída leve aquela experiência. Tem uma moção da comunidade que diz que o Senhor irá nos levar, mesmo que já exista rebanho, mas a marca do batismo no Espírito Santo, ou efusão do Espírito Santo, esteja no coração daquele povo, para que aquele povo saia e leve esse Pentecostes. E claro, aquilo que aconteceu no cenáculo não ficou no cenáculo, se reverbera para outras pessoas. E aí a comunidade, ela vem também realizando os trabalhos, né, de evangelização que nós temos. Qual é a data, irmão, que marca? Você tem uma data aí que marca o início? Dia A 4 fundação? de 3 de 2018. O grupo de oração. Nós, grupo de oração, quando nasceu o grupo de oração, Cenáculo, nós temos 4 anos. De comunidade, nós temos 3. Por quê? A gente começou como grupo de oração, E depois aqui. a gente passou um ano de discernimento, que foi justamente, começou o grupo, passou um ano, aí, um ano e meio, as pessoas começaram a sentir, a gente ficou ainda muito interno, porque naquela época estava virando meio que modinha ser comunidade. Aham. E aí, por discernimento, eu esperei um ano em mim, só calado, para depois explanar para a comunidade, para o grupo Cenáculo, só para os núcleos, para Ali o núcleo. Um núcleo inicial, né? Entender, porque eles já tinham chamado, eles já tinham me dito isso, e eu, por ordem de Deus e discernimento, eu fiquei em silêncio. Aham. Eu queria falar, queria dizer, Deus está dizendo realmente isso.
Mas eu não, eu Foi o fiquei... pedido que você fez, né? Que se as pessoas realmente Exatamente. quisessem que viesse até você e tal, você falou. E aí eu fiquei ali naquele... Querendo falar, mas não podia, né? E aí, tá bom. E aí foi quando passou o tempo, eu falei pra eles, comuniquei a eles, e a gente decidiu dar um passo como missão. Deixar de ser grupo de oração para nos tornar missão. Missão é algo, é um título meio que novo na igreja, mas tipo, Isso, é. já tem uma própria identidade e vive justamente nessa área missionária de levar. E depois desse 1 ano de experiência, que foi em 2019, aí terminou 2019, a gente, ou melhor, depois de 2019 nós nos tornamos, perdão, depois de 2019, terminou 2019, 2020, a gente se declarou como comunidade. Ah, E aí em foi quando a 2020. gente abriu o vocacional. E aí, foi quando começou a pandemia. Né? É 2020. verdade. Que foi... A gente tem o nosso Impactar. O nosso maior evento é Impactar. que é Eu vi lá no no período. Instagram. E aí, o Impactar, ele tem... A gente diz, né? Que é o nosso novo ano. No Impactar, o cenáculo ele começa um ano novo. Porque foi justamente do grupo para impactar, se tornar missão, do impactar para o outro impactar, nos tornamos comunidade. Entendi. Aí temos 3 anos de comunidade, 2 anos internos e agora externos, né? Que declarou mesmo, né? Que foi de 2020 até agora 2021. Melhor, 2019 até 2020. Vamos falar sobre o Impactar, irmão? Como é que funciona aí, o que é? Diga aí pro pessoal. Impactar é juntar as nossas 2 maiores realidades. O nosso carisma em explosão, vamos dizer assim. É onde a gente pega aquilo que nós vivemos durante todo o nosso chamado de ser cenáculo para fora. É como se fosse um vulcão em erupção, né? Tudo aquilo que a gente vive começa a ser levado para aquelas pessoas que desejam viver, entender o que é comunidade, mas não para ser pertença, mas para ter experiência. Entendi. E aí é o nosso carisma em explosão, vamos dizer assim. É aberto pra quem? Os 5 dias São 5 dias. intensos. Que maravilha. Porque Mais de dormir lá, não. isso. O que bacana, o que irmão. caracteriza a comunidade é justamente essa graça que Deus nos dá da oração. A gente é um povo, é um jovem doido que reza, que se consome. É bem ousado, viu, irmão. 5 dias de encontro dormindo lá direto, né? Dormindo lá. E assim, É uma proposta bem ousada. quando a gente começou o nosso grupo de oração, a gente era conhecido na arquidiocese como os meninos que rezam. Porque num cenáculo todos estavam unidos em oração. Que pra bom, que né, irmão? esse Espírito Um Santo, que reza, exatamente. É bom ser conhecido assim. Então, assim, essa é a nossa maior característica. É o consumo na oração e na adoração. Isso é o que faz parte do nosso carisma. E a partir disso, tem o anúncio do evangelho, as pregações, tem as missões que a gente faz parte, né? Mas o que caracteriza nós mesmo é essa oração, a imposição de mãos para levar a experiência de Jesus ressuscitado na vida do outro através da ação do seu Espírito. Essa é o que caracteriza a nossa comunidade. Aí como é que funciona, irmão? É aquela coisa do sigilo, é do JC? Você pode falar? Não. Porque tem aqueles formatos que é segredo, né? Que se repete. Assim, tá? o que acontece no Impactar, né? As experiências são experiências incríveis. De meu amigo, da gente tá orando e ver coisas sobrenaturais acontecendo. Eu entendo. Mas como é a programação? A programação. Assim? Você chega lá, por exemplo, vou dizer... Uma ficha de inscrição lá já no... vou revelar aqui a programação do Impactar 2021. Olha aí. 2022, né? Aliás, começa no sábado, à tarde, depois do almoço. E aí, temos o primeiro contato, que é a abertura do Impactar. Essa abertura, ela é muito impactante. Começa num sábado à tarde. Sábado à tarde. Certo. Quando chega, tem a primeira... a recepção, né, do povo, tudinho. E aí a gente vai para o primeiro momento, que é a abertura do Impactar.
Entendi. Abertura Que do- é realmente, O como impacto. o nome diz, impactante. Impactante. E não somos nós que estamos falando, não. É de testemunhos mesmo. Aham. Realmente é porque é aquilo que ninguém nunca vê do cenáculo acontecendo. Então, a glória de Deus é extraordinária. Graça e obra dele. A gente não tem mérito nenhum. Maravilha. Mas Deus faz jus ao mover espiritual que a gente costuma dizer que o céu já entendeu. A gente não. A gente faz o impactar sem noção do que vai acontecer durante os 5 dias. E aí, no impactar, nesse primeiro momento é impactante. E após isso, nós temos a nossa noite do crepe, né? No decorrer do encontro, temos a noite do crepe, que é aonde a gente leva um buffet de crepe. É a noite festiva, Sei. vamos dizer. Que a gente se reúne, todo mundo se fica muito bonito para comer o crepe, para conversar, para partilhar, ter uma experiência gastronômica, né, enquanto comunidade. Porque no Atos dos Apóstolos você falava isso, né? Sentavam à mesa e partiam pão, Aham. e ali faziam uma partilha, ali repartiam tudo. E esse ato do crepe foi o que revolucionou Impactar. Foi? Foi. A gente chegou assim, eu falei, não, a gente tem que ser ousado, tem que fazer uma coisa que nunca se viu. Num retiro. Como é que um retiro vai ter... Tem que ter alguma coisa fera. Aí, do nada, deu um estalo assim em mim, crepe. Aí o povo, crepe? Eu falei, adoro crepe. Vamos fazer uma noite do crepe. Oxi, meu amigo, foi o que revolucionou. A noite do crepe. Aí temos 2 momentos, né, que são momentos de oração, de experiência. Um é o momento das vendas, que é o momento aí que só quem vive sabe. Das vendas você fala É, a de gente vendar os olhos, né? venda e as pessoas começam a ter uma experiência, né? Aí eu não posso falar, né? Puxa ele mais Ne- pra nessa cá. questão aí, porque Não, é tranquilo. uma... É, Se não é o dar o spoiler, né? E spoiler, tira a muito experiência, spoiler. né? É muito interessante, é uma experiência incrível, é uma dinâmica muito profunda que mexe realmente com a gente, faz a gente pensar, faz a gente dizer, caramba, aonde eu tô? Né? E se não for misericórdia de Deus, e aí é o ato da misericórdia da pessoa sair. Tem um momento do coração da Virgem Maria, né, que a gente, na verdade, cada Impactar tem um tema. E em cima desse tema, a gente vai levando o encontro. Mas o momento das vendas é certo. Tem o que a gente fala que é a explosão do carisma, que é a última adoração do Impactar. É quando a gente vai adorar Jesus e não tem hora para acabar. Ah, Jesus vai ser bacana. exposto e ali a gente vai E vai, né? rezar. E durante Isso. também tem pregações, tem Tem bandas, partilha, tem workshops, né, que a gente louvor faz. e tal. Tem o Reescritas e o Violento. Reescritas é a parte mais feminina da coisa para as mulheres e tem o Violento que é mais direcionado para os homens, né? Reescrita no sentido de reescrever aquilo que a mulher vem sendo profanada, e o Violento que é pegar o violento, que num céu só terão os violentos, né, como diz a passagem, da violência, da virilidade do homem, e transformar isso na verdadeira virilidade. Não o violento de ser violento, agressivo, Aham. estúpido, mas o violento, a essência da violência do homem, a sua força, né, para, como os apóstolos foram, né, substituir o seu eu pela graça de Deus, a violência nesse sentido, de contra a carne, de contra o mundo, para ir diante a Deus, Entendi. né? Entendi. E aí tem o que mais no Impactar? 5 dias tem muita coisa. Tem né? atrações, né? Tem 5 atrações, dias tem coisa tem pra momento de caramba. confissão, que a gente, justamente pela minha experiência, né? Do batismo no Espírito Santo ao confessionário. Então, a gente tem mutirão de confissão, onde tem um lazer, por enquanto que algumas pessoas estão tendo lazer, outras que por enquanto vão se levando para a confissão. Tem padres lá também para confessar. Maravilha. Missa todos os dias, para permanecer nesses 5 dias no estado de graça, numa imersão muito profunda. Comungando. Tem confissão, um dia de confissão, de mutirão, e um dia de lazer, onde a gente leva touro mecânico, leva Que futebol bacana, de sabão, que bacana. para extravasar mesmo a juventude, né? Agora me diz uma coisa, Wesley.
Quando é que aconteceu o primeiro? Se 2020 começou a pandemia... 2019. Ah, o primeiro foi em Foi 2019. 2019. Então teve só um, né? 2019, 2020. Ah, porque foi no comecinho logo do ano que vocês Foi fizeram. bem no comecinho. Pô, ainda bem, né? Porque senão Foi. ia boiar e não ia ter. Que coisa, a pandemia não... Ó, pra você entendi, ter noção, do entendi. 2019, Jesus disse que não iria haver carnaval. Ah, revelou lá pra vocês. Isso aí. Num luau que teve. E a gente, 2021, não teve. Vocês fazem onde lá? Foi muito incrível. 2019, 2020 fui na Faculdade de Santa Helena. Ah, tem uma parceria, vocês conseguem lá ter uma... Porque eu trabalhava lá na Santa Helena, Aham. né, na Pastoral da Misericórdia. Inclusive, a gente se conheceu quando a gente foi fazer uma evangelização lá. A gente faz, durante a semana, evangelização nas casas. Ah, é? Uma falar um família pouco sempre disso. Como chama é a isso aí? gente. É assim, a gente tem um ministério que é Atos 29. Como assim Atos 29? Se não existe na Bíblia Atos 29. É a continuação do Atos dos Apóstolos. Atos 28, a gente dá continuação ao Atos dos Apóstolos, fazendo o Ato 29. Ah, bacana a Nas ideia. casas, Interessante, entrar, o falar sobre conceito. Jesus, como os Atos dos Apóstolos relata, né? Dos Aí apóstolos junta lá faziam. um pessoal e vai na... Que são pessoas formadas justamente para evangelizar. E aí, se você quiser um Atos 29 na sua casa, você chama e a gente vai lá e tem partilha da palavra, tem comida, a gente conversa, a gente partilha, tem testemunho, tem oração por você, para sua família, tem tudo. Assim, o que Deus for movendo. Bacana. Porque, olha, o povo tá tão com sede de Deus que muitas das vezes a gente nem precisa fazer muito. É incrível como Deus age, como Deus tem sede da gente. E aí, numa conversa assim, Deus começa a agir. E aí, Deus começa a fazer. A gente não tem um roteiro preparado. A gente chega lá para partilhar, fazer aquilo que os apóstolos faziam. E daqui a pouco Deus começa a mover, e aí a gente começa a rezar, e aí a gente canta, a gente louva, a gente diz a palavra, a gente come. E é tipo um pó de Cristo, só que Deixa eu só te perguntar uma coisa pra gente, já que a gente tava falando do Impactar e já falou da outra missão, pra gente voltar um pouco no Impactar pra poder Fechar. a gente concluir. Aí, quem quiser participar, como é que faz? Você vai lá, Já tá aberta a inscrição? já pra tá aberta a 2022? inscrição, já tá no segundo lote, né? Mas aí tá com a promoção de você e mais seus amigos com o preço do primeiro lote. É 130 o primeiro lote, o segundo lote é 150. Mas você e seu amigo, você participa por 130, se você levar mais um Entendi. amigo. E aí Entendi. você entra em contato com o nosso Instagram, @comunidade Cenáculo, no direct ou com algum dos membros consagrados da Lá tem comunidade. o contato, né? Lá tem o Zap e tem o contato, direct e- também, né? Inclusive tem até o link na bio, você aperta lá. O formulário é um formulário, não. É um formulário de inscrição, porque ali você vai passar 5 dias com a gente, então a gente tem que saber alguma coisa. Isso, A gente faz meio que pede informações de onde você se você tem primeiro Eucaristia, se não tem, pra gente também ter uma noção e conhecer o mínimo de você. Se você Sim, tem alergia a alguma entendi, coisa, entendi. se você É come tudo, importante. come. Então, assim, a gente faz Triagem, né? É importante. exatamente. Pra passar os 5 dias imersos. E assim, Wesley, é importante que você diga que esse valor, essa taxa, né, é para cobrir as despesas, né? Que a Com pessoa vai ficar certeza. lá 5 5 dias dias, lá, A alimentação café para da 200 manhã, pessoas. almoço, lanche, janta, não é isso? Inclusive, vai ser num lugar que eu me converti. Maravilha. Naquele retiro foi em Jaboatão, na Casa de Maria. E no próximo ano vai ser lá. Tem Então a, vai qual é ter a data, história. Wesley? A data é do dia 26 ao dia 2. Que é 26 de quando? o carnaval mesmo. Ah, de- sim, de- lá de- no período de do carnaval. Carnaval começa sexta-feira, num sábado. É sempre no período do carnaval. É, porque, Vai mudar. é isso que eu tava me pensando aqui. Rapaz, 5 dias, como é que essa galera vai fazer? Tem que ser um período que feriado, É. né? De tudo. Aí justamente Ah, esse sim, período de carnaval. período de Inclusive, carnaval. na pandemia, nós tivemos um Invoca. O que é o Invoca? É o vocacional com impactar. Invoca. Entendeu? O Invoca é impactar com vocacional. Só que nesse período de 2021, melhor, 2020, né? 2020, a gente abriu o nosso vocacional. No meio da pandemia, porque na pandemia a gente não parou.
A gente continua É isso que evangelizando. eu queria também falar contigo. Então, assim, pra gente fechar, se você quiser participar aí do Impactar, numa experiência transformadora, Incrível. acontecerá no período do carnaval, não sei se vai ser se é em fevereiro, março. não sei, Fevereiro. né? É De fevereiro a março, dia 26 ao dia 2. Bom, então você vai lá no Instagram, que estará aí na descrição do vídeo, o Instagram da comunidade Cenáculo, e lá tem um formulário, você pode entrar em contato com eles lá pelo direct e também pelo contato, lá tem um número lá, acho que deve ser Zap esse número que tem lá, não sei se foi esse que eu vi, acho que é. E aí você fala com ele, ele explica lá direitinho. E aí essa taxa é justamente para cobrir as despesas. Você vai ficar lá Despesas. 5 dias Já tá tudo com incluso. tudo incluso, Crepe, uma experiência transformadora. incrível, tudo. É isso, show. E aí... Como é que foi então? Sim, não, fale que você ia falar. Pode... Esse período para vocês de pandemia, né? Que é Foi desafiador. 2020 parou, tudo presencial. Como é que vocês. A gente continuou nas redes sociais, Certo. mas a gente podia não... se a gente não podia ficar na igreja, a gente foi pro meio da rua. E a gente começou a fazer porta a porta com a, No com a período da máscara. pandemia foi? Aham. Entendi. No Mas aí período- vocês faziam da porta mesmo? Como é? A pessoa, Entrava na a pessoa na casa? porta dela e a gente na rua. Sei, entendi. Né? É porque todo mundo Agora tava sim, apreensivo, né? Não foi num período do pico, né? É, porque teve o isolamento total e aí Foi. Aí a gente, quando começou a dá uma dar uma flexibilizada. flexibilizada, foi quando a gente saiu. No momento do lockdown, né? A gente Internet. realmente ficou em casa, só foi internet. E aí o que é que vocês fizeram na Se- internet? é, Vamos lá falar um Em pouco casa disso. mesmo. Chamava lá pra casa, a gente ia, fazia a live pelo Instagram. Sei, Aí quando começou a faziam flexibilizar momentos mais, de foi oração, pra igreja. texto, Aí, porque assim, a gente tanto tem o Atos 29, quanto a gente tem o nosso grupo de oração, que é nos sábados. Então a gente fazia o grupo de oração online. online, pelas redes sociais. E aí a gente começa com um louvor ou uma oração, depende do que o Espírito suscite. O momento mariano, né, que sempre tem. Um momento do louvor, dos carismas, né, que a gente pede o batismo do Espírito Santo. E depois a pregação, encerrando com um momento de oração também, depois da pregação. Teve algum, Wesley, algum formato, algum programa, não sei, que vocês bolaram na pandemia que ele se mantém até hoje? Eu digo assim porque é uma frente importante que a gente precisa também preencher, né? A gente precisa estar na internet, porque hoje, né, a gente precisa nova ocupar evangelização ali, da não igreja, sei, o né? YouTube, o Instagram, a gente precisa ter, pelo menos é a minha opinião, né? Por isso que eu faço A sua opinião está no documento da igreja de Paulo VI, o Evangelho Anunciante. Seria bom você ler, que é quando Aham. ele fala justamente, e é o que deu origem também à comunidade de Canção Nova, que é justamente evangelizar pelos meios de comunicação. Sei. Isso a igreja já tinha pedido há muito tempo, antes de começar. Então veja como é importante, né? Hoje a gente não tem tanto a live, né? Mas a gente continua com o grupo de oração, né? Normal. Presencial, né? Só que aí... Todo sábado. Todo sábado. Então Aí, já divulga aqui 5 pro pessoal. horas, todo sábado. sábado, que é pra Nossa Senhora das Dores, ou podendo mudar do local, porque a gente não tem um local fixo, uma E sede é em ainda. Camaragibe lá, né? Camaragibe. Bairro do Centro. Pode botar lá no Uber Nossa ou... Senhora das Dores. Não, Camaragibe. bota assim, Missão Cenáculo, que aparece no Waze. Aparece, né? Aí tem Missão Cenáculo e Foguinho de lado. Pode Não, mas apertar lá aí- que vai direto. Aí vai dar onde? Vai dar na capela. Ah, entendi. Nossa Senhora das Dores. Pode botar no Uber ou no Waze, que Missão Cenáculo, tudo maiúsculo. Aí dá na capela, Exatamente que é na onde capela. acontece o encontro todo Aonde sábado acontece. às 5 horas da tarde. 17 horas. Show todo sábado às Vocês não 17 têm horas. sede ainda não, né? Não, temos não. Tá. Aí vocês fazem Entendi. encontro lá na... É isso. Ou quando tem alguma oportunidade, né, de fazer em algum outro local. Seja, Entendi. por exemplo, eventos normalmente a gente faz em locais auditórios, Aham. a gente faz em locais de festa, né, de recepção, essas coisas. Ainda tá à procura, irmão, desse... Você sente que precisa Então, com ter certeza, uma a gente casa precisa da ter comunidade? até porque hoje nós estamos tendo uma estrutura, né? A gente está começando a criar uma estrutura, né? A gente tem nossos equipamentos. Hoje nós fizemos uma campanha de som
né, do som, que a gente conseguiu uma barra do som da gente. Entendi. Pra Então a montar. gente já tem uns caixas grandes que precisa ser guardado. Por enquanto fica tudo num quartinho lá na minha casa, enchendo, né, o lugar, mas a gente precisa ter nossa sede até pela nossa estrutura, pela nossa liberdade, porque realmente a gente tem vários grupos na paróquia que também precisam usar, né, que tem seus papéis na paróquia que são essenciais, mas a comunidade hoje precisa de uma estrutura até para atendimento, porque a gente atende muitos jovens, né? A gente acompanha muitos jovens, e a gente precisa também ter o local. É porque quando a gente fala de comunidade, né, já vem logo em mente uma casa, né, É. a gente já tem essa... E é um desejo, acredito, de vocês para até começar a aprofundar, né, eu estava conversando aqui com o pessoal do Porta, né, que teve aqui, e é todo um processo, né, que leva vários anos até que a igreja possa, né, Reconhecer, né, tem porque tem é tipo, é como se fosse o reconhecimento da arquidiocese, né? Primeiro tem que ter o reconhecimento arquidiocesano para depois passar por um processo, né, canônico lá na Sé, para poder aprovar. As únicas comunidades de vida hoje, se eu não me engano, é a Shalom e é a Canção Nova, que já tem lá em Roma, né, já, eu esqueci o nome. É como fazer uma declaração pontifícia. Eu esqueci o nome agora. Entendi. Para poder atuar mesmo, assim, é reconhecida pela igreja, né? Elas são as duas, a Shalom e a Canção Nova. Eu acho que a obra de Maria também já está no Já tá caminho. perto, né? 32 anos. Tanto é que Comemorando. Gilberto ele foi um dos presidentes na época da Frater, né? Que a Frater hoje é o ICRE, ou melhor, CARES. Mas antes era o ICRE e era a Frater. A Frater era para as novas comunidades e o ICRE pela renovação carismática. Aí o Papa Francisco pegou e unificou tudo, ficou o CARES. Porque toda expressão carismática faz parte da renovação carismática. Né? As comunidades de vida são parte da renovação carismática. Nasceram da renovação. Então, todo movimento carismático se resume ao CARES. Né? O Papa Francisco ele uniu essas duas, a Frata e a ICRES, para coordenar o mover carismático. Isso foi em Pentecostes em 2019, se eu não me engano. Entendi. Em Pentecostes. Então, Wesley, vamos lá. Tem o Impactar uma vez por ano, né? Tem as reuniões todo sábado, às 17 horas, lá na paróquia, lá, né? Na capela. Capela. Tem essa missão que vocês vão, Porta Apóstolo a porta. 29, né? Que mais que tem? Algum evento, mais alguma coisa? Olha, que vocês... eventos, nós temos o pré-impactar, que é o Atos 18, né? Que a gente faz justamente para fazer o pré-impactar. A gente faz um evento antes para divulgar o impactar. Que é esse Atos 18. Né? É uma aquecida bem legal. Tá vindo aí. A galera. E a gente também tem os vocacionais, né? Que a gente abriu agora em 2020, que o primeiro foi em agosto, aí depois fez um em outubro, se eu não me engano, aí depois fez um em Invoca e outro em julho, que é um processo vocacional que nós temos, né? E também tem os Reescritos e Violentos, que também são eventos, né, para homens e para mulheres. Como é que tá? Eventos, assim, fixos são esses, mas próximo ano vai ter bem mais. E como é que tá essa estrutura de vocês hoje? Só Enquanto- vem e quer fazer parte da comunidade. Pronto. Quais são os processos que atualmente tem? Por enquanto, hoje, nós fechamos, né? Porque nós tivemos o primeiro vocacional. Na verdade, tivemos 4 vocacionais. O primeiro, a gente fala que foi assim, um aberto, para mostrar às pessoas, não quem somos nós, mas o que é a vocação. E aí vieram muitas pessoas, foi muito bom. Conseguiu botar muita gente, lotar o local. A partir desse, quem se sentiu interessado a ver a vida missionária, né? Enquanto hoje nós somos uma comunidade leiga, né? Assim, de aliança, que não vivem uma vida integral, porque a gente não tem um local. Sim. Por questão de discernimento também. E aí, quem se interessou, a gente chamou para o vocacional, que iria ser justamente direcionado falando aquilo quem nós somos. E aí, o primeiro vocacional é nosso primeiro pilar, que foi essa questão do batismo do Espírito Santo, viver através dos carismas do Espírito.
O segundo foi sobre a Virgem Maria, que é o nosso outro pilar, né? Que foi o Invoca, né? Que foi a nossa essência maior de onde nós nascemos, né? Do coração da Virgem Maria. E o terceiro foi sobre santidade, aonde esses dois pilares, a Virgem e o Espírito, nos leva que a pessoa é a idade perfeita de Cristo, né? Que a santidade é aquilo que nós buscamos. E o quarto, que a gente chama do vocacional decisivo, é quando a gente trata sobre a Eucaristia, o nosso lado eucarístico, que é aí onde tem a decisão e depois desse vocacional decisivo, tem uma entrevista antes e uma entrevista depois do vocacional, para saber que todo o processo que os meninos vivem é um processo de 2 anos. Sei. Os vocacionais no primeiro ano, esses 3, 1 ano de experiência, pegando isso que eles viveram para atuar durante 1 ano, só sem mais acompanhamento, porque assim, a gente faz o vocacional e durante o ano, a cada 15 dias, nós temos uma formação vocacional. Entendi. Toda semana, a cada 15 dias, nós temos uma formação vocacional. Uma semana sim, uma semana não. Entendi. Aí, 1 ano. Depois de 1 ano, a gente entra na experiência vocacional, que é a experiência que o que eles aprenderam, vão viver a vida deles só com um grupo de oração e recebendo acompanhamento pelos seus líderes, que no caso são os aspirantados e os postulantados. São os que carregam a pertença. E depois desse ano tem o vocacional decisivo, que é onde esse tempo de avaliação e formação, eles são avaliados pelo conselho e depois tem a entrevista final para que eles comecem a entrar dentro da comunidade e a dar o primeiro passo, que é o aspirantado. Aspirantado, aí são esses passos, né? Aspirantado 1 e 2, que é onde estão aspirando o carisma. Postulantado 1 e 2, que é a perseverança daquilo que foi aspirado. Sim. O vocacional, para depois fazer os votos de pobreza, obediência e castidade, né? Aí é que recebe... Não. Isso aqui, o da consagração, ela vai ser... Porque a gente não chegou nessa etapa ainda, Entendi. né? Mas ela vai ser de aço. Já não vai ser mais madeira. Aí vai ser aço, aí muda. Esse meu cordão branco, ele é porque eu sou postulante. No primeiro ano, o cordão é preto, que é o luto. O luto meu para poder aspirar ao carisma. No segundo, é o marrom, né? Aí, no terceiro, já é o branco, que é o postulantado. Entendi. Aí, no 2, branco ainda, noviciado, aço, e depois consagrado. E depois de 5 anos, consagrado perpétuo, que é consagrado para sempre a comunidade do cenáculo. Mas tem todo um processo de acompanhamento, de direção espiritual. Porque precisa ter uma maturidade na decisão, né? Os padres, exatamente. Tem que realmente... Inclusive, 2 domingos passados, nós estávamos em retiro jurídico, que é o retiro onde a gente vai direcionar o pessoal, ou quando o conselho se reuniu para botar isso em ata, estruturar toda a comunidade, idade de vocacional, qual a idade que você pode entrar, qual a idade que você tem é meio que o estatuto ali, exatamente. Né? A gente começa a fazer hoje, porque a comunidade é novinha, né? Sim. A gente está começando e tudo isso. E aí eu, né, quis passar pelo todo o processo, junto com os meninos todos. Com certeza. Por esse processo. Que maravilha, meu irmão. Foi bom, a gente realmente deu para conhecer, né? Bastante, irmão? Né? De fato, aí foi bem explicado. E a forma como se deu esse amadurecimento em você, né? Toda a sua trajetória, a sua caminhada até chegar onde chegou. Que maravilha. Então, se você tem curiosidade aí de conhecer, né? Acredito que você conheceu bastante aqui assistindo o Pod Cristo. Foi mesmo, mas não basta conhecer, é preciso que você participe. Então, se você sente esse chamado para participar, para viver lá uma missão realmente é evangelizar, uma coisa mais forte, mais intensa, né? A comunidade está de portas abertas para receber. Com certeza. Não é isso? Então, vai lá. Se conhecer, fala com a gente no Instagram, vamos estar de portas abertas,
né? Tem todo o pessoal aí que acolhe o pessoal nas redes sociais, né? Que é o Ministério de Comunicação, né? Que é Isso, que tem essa separação, né? Das atribuições. Isso. Aí recebe você e a gente recebe, graças a Deus, muito testemunho. E graças a Deus, viu? Tem sido uma rede de pesca para a Maravilha. comunidade. Ô, irmão, quem foi que bolou aí a logo? Então, a nossa logo, ela tem a coroação de espinhos, né? Jesus Cristo. Tem justamente a metanoia, né? A Virgem Maria e esse bebezinho aqui somos nós. Quem teve essa ideia? Somos formados. Foi uma ex-membra de um grupo de oração. Essa que surgiu foi de um grupo de oração. É bonito, irmão. Parabéns. Inclusive, aí, pra- não tinha a coroa, só Coroa. era Depois o foi que... dentro. Aí foi quando foi sendo bonito. amadurecida a ideia. Porque nós aqui a criança sempre fica perto do coração da mãe, né? Então, é onde a gente busca naquilo que a Virgem Maria viveu na Terra, as virtudes, né, heróicas para a santidade, e aquilo que hoje ela vive no céu. Então, no coração dela, nós buscamos as duas realidades. Diz a palavra que ela guardou tudo no coração. Então, no coração dela que a gente busca tanto a formação para o Cristo, mas também aquele que gerou o Cristo nela, que é o Espírito. Então, se resume no coração da Virgem Maria a nossa pertença, né, que nós carregamos. Maravilha. Inclusive, o pessoal lá que faz a parte visual tá de parabéns. Eu dei uma É olhada no legal, Instagram. né? Muito bacana, É muito bem verdade. feito, muito bonito Muito lá. obrigado, irmão. Vamos de música, meu irmão, pra gente finalizar aí. Vamos lá. Eu quero 24 horas. Esse é o nome da música? É esse mesmo, Vamos amigo. embora. Essa é a música mais pedida da comunidade, viu? Olha aí, pronto. Não quero 24 horas longe de você. Eu quero 24 horas perto de você, Jesus. Pensar em você, falar de você, respirar você, pensar em você, falar de você, respirar você. Desejo queimar por você, me apaixonar por você, Jesus, todo milésimo de minha vida. Desejo queimar por você, me apaixonar por você, Jesus, todo milésimo de minha vida. E quando não, Senhor, que o Senhor me obrigue a ficar em tua presença. E quando não, Senhor, que o Senhor me obrigue a ficar em tua presença. Pensar em você, falar de você, respirar você.
Que maravilha, meu irmão. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo Pod Cristo, se Deus quiser. Valeu!